Essa web palestra ela é voltada aos profissionais da saúde, no intuito de fortalecermos a linha de cuidado, as pessoas que convivem com HTLV, e para que possamos também contribuir com a melhoria do diagnóstico, o manejo clínico, um acompanhamento, né, de uma forma melhor, mais assertiva, e contribuirmos também com as ações de prevenção desse agravo. Bom, gostaria de apresentar a vocês nossas convidadas, né, doutora Sandra Gadelha, que ela é formada em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, ela é doutora em patologia pela UFBA e pela Fiocruz. Atualmente, ela é professora titular da UESP e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Sua principal linha de pesquisa está relacionada aos estudos de doenças infectocontagiosas, especialmente doenças causadas pelos vírus humanos, como o HTLV, o HIV, o citomegalovírus, o HPV e o SARS-CoV-2. A nossa outra convidada é a mestre Catiane Sacramento Pinto, ela é enfermeira, sanitarista, especialista em epidemiologia de campo, mestre em ciências da saúde pela UESC, também servidora da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e técnica do Núcleo de Informação e Saúde do Núcleo Regional de Saúde Sul, no município de Ilhéus. Bom, meninas, muito prazer estar aqui com vocês. Doutora Sandra, pode iniciar. Okay. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Então, ótimo. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite, Daniela. É um prazer estar aqui dividindo essa sala com a Catiane também. E é sempre oportuno, né? E importantíssimo a gente falar sobre HTLV, especialmente aqui na Bahia e a região aqui do sul da Bahia, né? Que é a nossa região de Ilhéus e Itabuna. Então, é importantíssimo que a gente conheça mais sobre esse vírus, né? Porque só conhecendo a gente vai conseguir prevenir, minimizar também as consequências dessa infecção e acolher as pessoas infectadas por ele. Então, o título dessa palestra é HTLV, um vírus negligenciado, apesar da importante prevalência na Bahia e em outras regiões do mundo. Então, apesar dessa prevalência importante, a gente ainda negligencia, né? A gente tem pouca informação entre os profissionais de saúde sobre o vírus. A Catiane já me apresentou, então eu vou passar em frente. Então, quem é, né, o HTLV? Essa sigla significa vírus linfotrópico de células T humanas. Linfotrópico é um vírus que tem tropismo, né, tem afinidade pelos linfócitos T. E essas células de linfócitos T são células de defesa para a gente. Ele não infecta só essas células, infecta outras também, mas principalmente os linfócitos T. Aí lá na frente, quando eu estiver falando de manifestações clínicas, dessas células, elas são células de defesa, como eu já falei. Então, muitas vezes, uma vez infectado com o vírus, eu acabo, se as minhas células de defesa, elas estão, né, doentes, digamos assim, eu vou ter mais chance de desenvolver outras doenças que eu não desenvolveria, e até formas graves. Eu vou falar sobre isso depois, mas é isso, é um vírus que tem afinidade, tem tropismo pelos nossos linfócitos T, e outras células também, mas principalmente os linfócitos T. Outra coisa também importante que a gente ouve muito, quando a gente ouve falar do HTLV, né, é que é o primo do HIV, e eu acho que isso tem algumas vantagens, porém tem desvantagens também quando a gente associa o HTLV ao HIV. É importante porque eles são da mesma família, né? As formas de transmissão elas são as mesmas, mas a gente tem diferenças importantes que a gente precisa compreender. E às vezes é complicado para a pessoa, é o vírus primo do HIV, é igual ao HIV, eu vou desenvolver as mesmas coisas, gera até uma expectativa em relação ao tratamento também. Então, a gente precisa saber que não é o mesmo vírus e que existem diferenças importantes. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, fazendo algumas comparações. Então, vejo que os dois, tanto HTLV como HIV, têm tropismo, têm afinidade pelos linfócitos T. As vias de transmissão elas são as mesmas. Isso aqui é importante, porque as medidas, né? Tem muito mais coisas sobre HIV do que HTLV. E as medidas de redução de danos, né, de impacto, de prevenção para HIV, contribuem também, né, indiretamente para a prevenção do HTLV, já que eles têm as mesmas vias de transmissão. Porém, tem duas coisas muito importantes para diferenciar entre eles. Para o HIV, a gente tem tratamento e controle
extremamente eficiente, né? O Brasil, ele é modelo, ele é referência, na realidade, para o tratamento em relação ao HIV. Um pouco antes de entrar, eu estava vendo que no metrô, eu sei que é bem de São Paulo, não sei se de outros lugares, você tem máquinas, tipo essas de salgadinhos de refrigerante, para retirar gratuitamente, né, os medicamentos de prevenção para pré-exposição para infecção pelo HIV. Então, você tem um tratamento eficiente, drogas extremamente eficientes. Eu já falei, o Brasil ele é modelo, né, desse manejo. Só que pelo HTLV a gente não tem qualquer tratamento para infecção. Né? Para ambos eu não tenho cura, mas eu não tenho tratamento. Eu tenho algumas medidas para aliviar os sintomas, aliviar, melhorar a qualidade de vida do indivíduo, mas eu não trato a infecção. Eu não tenho um antiviral, um antirretroviral, como tem para o HIV. Então, isso é extremamente complicado. No meio do ano, agora, surgiu um estudo, mas ainda em modelo animal, de 2 drogas usadas para o HIV, que mostraram ser bem eficientes, mas a gente ainda está em modelo animal ainda. Existe uma perspectiva, como essas drogas já é usada em humano, para o HIV, então, alguns passos, né, dos ensaios clínicos para aprovar a droga, eles já foram superados, então talvez no futuro a gente tenha, mas no momento a gente não tem tratamento. Tem perspectiva, tem drogas em estudo, mas ainda em modelo animal. A outra coisa também importante é, no caso do HIV, os indivíduos, a grande maioria, vai ficar doente, vai evoluir, né, se não tiver tratamento, a gente já conheceu, né, os casos de AIDS, de SIDA, de síndrome da imunodeficiência humana. Então, as pessoas vão ficar doentes se não tratarem, mas o tratamento é eficiente, carga viral indetectável, transmissão, né, zero. Então, desde que sigam o tratamento, a pessoa não vai adoecer. No caso do HTLV, a gente não tem tratamento, não tem antiviral para ele, o manejo é clínico, né, da sintomatologia, e nem todos os indivíduos, na realidade, a maioria não vai desenvolver doença. Porém, ninguém sabe quem vai adoecer. Então, você tem uma família, com alguns, eu vou falar das famílias depois, alguns infectados, não se sabe por quê, né? Então, teoricamente, irmãos são parecidos geneticamente, convivem, têm os mesmos hábitos, mas um desenvolve a doença, o outro não. Então, quem é que vai desenvolver a doença? Então, gera esse medo e essa angústia, né, de não saber quem vai desenvolver a doença. Pior do que isso, é que algumas doenças relacionadas ao HTLV são extremamente graves. São progressivas, debilitantes e graves. E a pessoa não sabe se vai, e uma vez que ela consegue desenvolver, ela passa a desenvolver especialmente a doença neurológica, que é a mielopatia associada ao HTLV, a HAM-TSP, que eu vou falar depois, ela é progressiva. A pessoa começa sentindo uma fraqueza nas pernas, uma dificuldade de andar, começa a precisar de muleta, passa para uma cadeira de rodas e depois está restrito ao leito. Então, uma vez que eu manifesto, eu não sei se eu vou manifestar, mas uma vez que eu manifesto, não tem retorno, eu posso atrasar um pouco essa manifestação e não tem um tratamento para minha infecção. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar restrita ao leito. Então, essas são diferenças importantes entre o HTLV e o HIV que a gente precisa compreender até para lidar, né, uma vez que chega um indivíduo infectado. Para ambos não tem vacina, né, a gente já sabe também. Em relação, ainda fazendo uma comparação entre os dois, por incrível que pareça, o HTLV ele foi identificado antes aqui, ó, do que o HIV, na década de 1980. A AIDS ela foi descrita em 81, mas o HIV, né, o vírus que causava a AIDS, ele só foi identificado em 83, ou seja, 3 anos após a identificação do HTLV1. Existe o HTLV2 também, vocês vão ver aqui, tem até o 3 e o 4. Mas o HTLV1 é aquele que está muito mais disseminado no mundo todo, é o que mais causa doença. O HTLV3 e 4 está na África ainda. O 2 é mais frequente em ameríndios e usuários de drogas intravenosas, mas é pouco prevalente, não tem doenças claramente associadas a ele. Então, o nosso objetivo aqui a conversa é pela prevalência, pela importância clínica, é o HTLV1. Então, vejam que o HIV surgiu 3 anos depois, surgiu não, né? Já estava, mas foi identificado 3 anos depois, ele foi até chamado de HTLV3, porque se achava que era também, pelas semelhanças entre os vírus, semelhança estrutural, né? Ao microscópio eletrônico. Aí depois, não, é o novo vírus, é o HIV. Aí
ele recebeu outro nome. Vejam outra coisa importante, ó. 4 anos após a identificação do vírus, a gente já tinha uma droga, o AZT. Hoje a gente tem várias drogas, né? Para o HTLV até hoje não, mesmo tendo sido identificado antes. Eu vou já discutir isso também. Vejam outra coisa aqui importante nessa linha do tempo. Só em 93 foi obrigatória a pesquisa de anti-HTLV em banco de sangue. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo pesquisa sobre a questão de transmissão, é perguntar se a pessoa recebeu sangue, em que ano recebeu. Porque depois de 93 era obrigatória a pesquisa. Antes, não. Então, quem recebeu sangue antes, recebeu sangue não testado para HTLV, numa região que é endêmica para o vírus. É importante a gente saber se essa transmissão ela foi por transfusão. Aí, depois, só em 2009, foi obrigatória a testagem em doadores de órgãos, tecidos e células. Veja que parece ter um delay aí um atraso em relação ao HTLV. Os pesquisadores, eles apontam algumas questões importantes, né? Isso é apontado pelos cientistas, pelas pessoas que trabalham com políticas públicas para o HTLV, para o HIV. Veja que o HIV andou rápido em relação ao tratamento, né? Então, o que se supõe, se sugere, que o HIV infectou homens, pessoas importantes nos Estados Unidos, cientistas, músicos, artistas. Então, você teve um apelo muito grande. Eram pessoas que tinham informação em saúde, tinham conhecimento, e elas pressionaram. Igual, vamos pensar aqui na Covid, todo mundo fala, foi rápido, né? Desenvolver uma vacina, mas você tinha uma pressão do mundo. O mundo inteiro adoeceu. A AIDS ela não atingiu só países pobres, ela atingiu fortemente os Estados Unidos também. Então, a sociedade civil organizada pressionou as indústrias, como também na Covid, para que as coisas saíssem mais rápido, né? Isso é um fato extremamente importante quando a gente vai para os congressos, quando os pesquisadores falam, especialmente quem lida com políticas públicas. O HTLV, vou mostrar para vocês, ele infecta mais mulheres, pessoas com menor nível de renda, escolaridade, pessoas pobres. Se a gente pensar essas doenças também que afetam países e populações assim, a gente conhece várias doenças que são negligenciadas até hoje e que a indústria farmacêutica não tem interesse em desenvolver, né? E a população civil não se organiza para pressionar também. Então, é importante isso. Então, talvez não tenha nada a ver com a questão do vírus, da infecção em si, e sim com a falta de pressão, de informação em saúde, de pessoas que vão lá e vão exigir, como foi também na Covid, né? Que você veja que foi rápido o primeiro tratamento, e até hoje a gente não tem para o HTLV, e é isso que se fala, que é o público que infecta, né? E falta de pressão e interesse também dos órgãos, né? Para que seja desenvolvida uma droga. Então, uma vez aqui falado, então como é que é essa distribuição no mundo, né? Eu já falei que é principalmente em países mais pobres, ligado a mais prevalente mulheres, mas vamos ver como é que está essa distribuição no mundo. Olhando esse mapa aqui, a gente pode ver, esse é o último artigo, vejam que é de 2012, né? Então, tudo é mais lento para o HTLV, que é de Gessan e Cassar, são pesquisadores que publicam muito e contribuem muito para a compreensão do HTLV. Vejo que quanto maior o círculo, significa que mais HTLV eu tenho, né? Então, a gente vê aqui no Brasil, aqui na América Central e na África também. A gente tem aqui no Japão. Eu não vou falar do Japão, porque outra história evolutiva, tem a ver com migrações humanas, não teria tempo de falar aqui, eu vou me concentrar aqui. Aqui onde a gente não tem pontinhos, não é porque não tem HTLV, não. É porque não tem estudos, né, que falem dessas populações. Então, a gente não sabe, então não é a ausência. Aonde a gente está vendo círculos é porque tem estudos e você conhece quanto de HTLV tem, e quanto maior o círculo, mais. Então, vejam que a gente tem aqui nas Américas, né, Central e do Sul, e possivelmente, eu vou falar mais depois aqui para vocês, esse vírus que está aqui, que chegou aqui, ele veio exatamente da África, vindo durante o tráfico de escravos. E quem mais recebeu essas populações, mais chance teve de receber pessoas infectadas com vírus. Então, se eu não testava, as pessoas tinham infecção aqui, muitas não desenvolvem a doença, não tem sintoma, e mesmo se tivesse, não deixariam de vir, né? Vieram não porque quiseram, então vieram infectadas, se relacionaram aqui e
a infecção ela foi se disseminando, né, de forma silenciosa. Algumas pessoas adoeceram, nem sabiam o que era, né, e morreram e não se sabia exatamente o que era. Então, quem mais recebeu aqui, os locais nas Américas, que mais recebeu pessoas vindas da África, tiveram mais chance de ter o vírus chegou com essa pessoa e foi se disseminando, né? Então, essa a hipótese, eu vou mostrar alguns estudos que mostram isso. A outra coisa importante, também eu vou falar depois na transmissão, não é porque eu não tenho sintoma que eu não vou transmitir. Então, um indivíduo sintomático, assintomático transmite do mesmo jeito, só que eu posso ser assintomática, mas uma pessoa que foi infectada por mim, ela pode desenvolver o sintoma. Ninguém sabe, mais uma vez, vou mostrar para vocês o que é que leva a esse desenvolvimento de sintomas. A ciência não consegue explicar ainda. Então, o que se sabe em relação à epidemiologia do HTLV, aspectos gerais? A infecção, ela ocorre em agrupamentos diferentes em várias regiões do mundo, como eu mostrei para vocês. A prevalência ela é maior em mulheres, vários estudos demonstram isso. A infecção pelo HTLV é um IST também, está transmitida sexualmente, e a gente sabe que durante o sexo, a infecção do homem para a mulher, ela é muito, muito, muito mais eficiente. E aí tem a ver com o próprio ato sexual, né? O sêmen tem muitos linfócitos, você tem a questão de microfissuras, de troca, né, de fluidos, então é muito mais eficiente do homem para a mulher. Então a mulher se infecta com maior chance, a prevalência da infecção aumenta com a idade, e aí se estima que, lógico, que aumentando com a idade, aumenta os meus fatores de risco, as minhas exposições, né? Maior número de parceiro, maior chance de outras, de uso de drogas, vai somando esses fatores de risco também. E como eu já falei, essa infecção é mais prevalente em indivíduos de menor nível educacional e de menor nível socioeconômico. Isso também está mostrado em vários estudos no mundo inteiro, não é só aqui, não. E no Brasil, né, vocês viram aquele mapa lá, mostrando que tem a América Central, tem o Brasil, outros países da América do Sul também, muito na África. E no Brasil, especificamente, como é que está essa distribuição? Eu já falei aqui que a hipótese mais aceita que tem vindo durante o tráfico de escravos já foi demonstrado. E então a gente já imagina que quem recebeu o maior número de escravizados teve a maior chance, eu também já falei isso. E aí a gente entra aqui no nosso estado, tem várias reportagens, vários estudos. Então essa é a reportagem aqui do G1, que fala que a Bahia é o estado do país com o maior número de casos do HTLV. E dentro da Bahia, essa reportagem aqui traz 3 regiões, se divide entre Barreiras, Salvador e Ilhéus e Itabuna. Essa é uma reportagem aqui de 2019, mas tinham vários outros estudos anteriores também trazendo isso. Esse trabalho aqui também é o mais recente, né, que trata da Bahia. Esse trabalho foi feito pelo pessoal do LACEN, de Salvador. Eles fizeram um estudo retrospectivo. Eles pegaram o banco de dados deles de 10 anos e pegaram todas as amostras que eles testaram para o HTLV, todos os municípios que enviaram as amostras, e eles foram olhar os resultados dos testes. Então, foram 233 mil amostras testadas para o diagnóstico de HTLV, e aí eles calcularam a taxa de infecção, né, por 100 mil habitantes. Então, esse foi um trabalho. Vejam que ainda essas amostras foram analisadas de 2004 a 2013. Né, foi 10 anos, mas ainda são dados também que não são tão recentes assim. Mas vejam aqui que esse também foi uma reportagem que saiu na TV Bahia, onde a gente tem as regiões com maior taxa de infecção. Aqui Barreiras, Salvador, e aqui é Ilhéus e Itabuna, né? Só tem Itabuna aqui, mas é Ilhéus e Itabuna, as 3 regiões que estavam lá naquela reportagem do G1. Nesse mesmo artigo, aqui é o mapa, né, da Bahia, eles mostram que a infecção está disseminada no estado. Vejam que aqui, quanto mais escura a cor, maior a taxa, né, de detecção. Então, aqui vermelhinho, maior que 20, né, na taxa de detecção por 100 mil habitantes. A gente tem aqui Barreiras, vermelho. Número 2 aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui Salvador, e aqui a nossa região. A gente consegue ver que a infecção está disseminada, né, em toda a Bahia, com esses 3 pontos de maior
taxa de detecção. Por que a Bahia? Né? Eu já falei, mas deixando aqui registrado porque exatamente a Bahia é o estado com maior prevalência dessa infecção. Quem tem estudos mais recentes, esse é um estudo de 2008, que eles mostraram que os vírus circulando no Brasil partiram do sul da África e vieram para o Brasil durante o tráfico de escravos, entre o século XVI e XIX. Então, esse estudo ele sequenciou, né? Ele viu os vírus que circulavam aqui, os vírus da África, compararam, e você consegue estimar esses estudos filogenéticos, da onde vem o vírus. Então, esses estudos aqui mostraram, e a hipótese é de introdução pós-colombiana, ou seja, eles foram introduzidos pós-Colombo chegar às Américas. E aqui também, no sul da Bahia, a gente também fez um estudo semelhante, com análise de DNA, análise de genética, e a gente também sugere uma introdução da HTLV associada ao tráfico de escravos, entre o século XVI e XIX, no sul da Bahia também. A infecção está espalhada na Bahia, a gente já viu até nesse outro mapa, esse estudo que foi de 2014, esse outro também mostra, e o ponto de origem foi possivelmente Salvador. Então, por isso, a Bahia, por conta desse tráfico de escravos, que foi intenso aqui na região, e que trouxe mais pessoas, né, tem mais chance de trazer pessoas infectadas. Então, a gente mostrou, por análise genética, de alguns genes, né, humanos e virais também, que o vírus veio do sul da África. Aqui também, ó, mais uma reportagem. Veja que, assim, de vez em quando a gente tem uma reportagem sobre HTLV, mas, infelizmente, a gente não tem tantos estudos e, infelizmente, as políticas públicas não são também ainda tão importantes em relação, em comparação com o HIV, embora a gente tenha evoluído bastante, né? Essa reportagem aqui do Correio, vejam que interessante. Ele fala de uma pessoa chama Adigeane. A Digeane, ela é uma pessoa hoje que luta muito, ela é envolvida com uma organização que viaja o mundo inteiro falando de HTLV, né? Ela tinha, na família dela tinha 6 portadores, ou seja, 6 pessoas infectadas com HTLV. À época, eu não sei hoje, mas à época dessa reportagem, apenas ela estava doente, né? Estava com sintoma neurológico. Então, veja que a infecção estava na família, a gente falou de agregação familiar, vou mostrar depois para vocês. E todo mundo era portador, todos os integrantes, e só ela estava com problema neurológico. Né? E ela é de Salvador e ela tem se envolvido muito, né, nas redes sociais, sempre presente nos eventos também. Mas o que eu trouxe aqui mais para mostrar, não apenas a importância da sociedade civil organizada, mas também a questão de, numa família, você pode ter vários indivíduos, mas por que exatamente ela que vai desenvolver o sintoma? Isso a ciência não consegue explicar ainda, embora a gente tenha algumas hipóteses. Aqui também, ó, foi um trabalho feito aqui em Itabuna. Itabuna participa de pesquisa sobre HTLV. Foi um trabalho que a gente fez, o ESC, a Faculdade Baiana de Medicina, a Escola Baiana de Medicina, ela tem um centro de assistência ao paciente com HTLV, multiprofissional, urologista, neurologista, dermatologista. Então, eles nos ajudaram aqui nesse trabalho. Nesse trabalho aqui, vou mostrar para vocês, que foi publicado também em 2014, nós testamos 2.700 mulheres antes do parto. E aí, veja, a gente achou 1% de positividade. Ah, é baixo. Mas é muito maior, chega a ser, às vezes, 10 vezes, 4 vezes maior do que outros lugares do Brasil. Então, não é tão pequeno assim. Nesse trabalho, nós testamos também sífilis e HIV. E era maior do que sífilis, maior do que HIV. Então, esse 1% não é baixo, porque é muito maior do que outras infecções importantes, como sífilis e HIV, e maior, chega a ser maior 4 vezes mais que outros locais do país. Agora, vejam que a gente está 1% de positividade. De 2.700, a gente achou 27 mulheres positivas. A gente entrou em contato, tinha um grupo... Só um minuto. Tinha um grupo que acompanhava as mulheres e a gente foi nas residências delas, né? E tentou testar outros familiares. Perguntou se as pessoas queriam testar
Veja, a esse dado aqui que eu acho muitíssimo relevante. Das mulheres que a gente conseguiu acompanhar, a gente testou 43 membros familiares, mãe, irmão, outro filho. A gente achou 33% de positividade para o HTLV. Então, a gente fala isso de agregação familiar, né? Então, a gente vê que a gente precisou testar 2.700 e achou 27, que não é um número baixo, quando a gente compara com outros locais do país. Porém, quando a gente testou 43 meninos, a gente achou uma prevalência de 33%. Isso é muito alto. Então, esses dados reforçam a necessidade de estabelecer estratégias para testar os contactantes e os membros da família, para prevenir futuras infecções por contato sexual e vertical. Então, se eu não testo, eu não sei. Às vezes eu não tenho sintoma, mas eu continuo transmitindo. Então, é uma estratégia epidemiológica importante eu pegar esse caso índice e testar esses contactantes, né? Outro filho que foi amamentado, um parceiro, a mãe também, que não testou na época dela se tinha um pré-natal HPLV. Aqui, a gente montou esses heredrogramas. Vejam aqui que interessante. Aqui, não sei se todo mundo lembra, né? Mas os quadradinhos, os retângulos, na realidade, eles são os homens, aqui redondinho, as mulheres, e aqui são algumas famílias que a gente testou. O que é preto são os positivos, o que não está pintado de preto são os negativos. Então, aqui na seta, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma seta. Essa foi o indivíduo do estudo, né? A gestante que foi testada, foi detectada com HTLV nesse estudo. Ela tinha 24 anos, então nós chegamos, né, na residência dela, com médico, com equipe de saúde, e a mãe dela testou, veja, a mãe dela tinha 48 anos, não sabia que tinha. Ela tinha outro filho de 8 anos, que já estava positivo também, que não sabia. Então, a gente tem aqui uma hipótese de transmissão de mãe para filha, né? A mãe passou para ela, que passou para o filho. Essa é uma hipótese, porque nós não testamos aqui o marido dela. Também já tinha terminado o relacionamento, não conseguimos testar. Deixa eu ver outro caso. Aqui também, ó, uma pessoa de 20 anos, nós testamos a mãe foi negativa, a mãe dela. O namorado, o marido, não quis testar, mas eu tinha um filho já de dois anos que estava positivo. Nesse estudo, nós conseguimos detectar crianças, né, positivas, mas nenhuma das mães que entraram no estudo que foram testadas na sala do pré-parto, né? Nós acompanhamos as crianças até 2 anos. Mas as mães não foram recomendadas a não amamentar. Mas essas outras crianças, anteriormente, quando elas nem sabiam que tinha HTLV, elas foram amamentadas. Então, a hipótese é de transmissão por amamentação. Aqui também, ó, a gente tem um caso, deixa eu ver esse, que a menina tinha 19 anos, nós testamos a mãe, 38 anos, positiva, a outra irmã, que não estava grávida, não tinha tido filho, nunca tinha testado para HTLV, também positiva. Então, vejam que quando a gente passa de um caso, a gente consegue detectar vários outros, né? Mostrando essa transmissão silenciosa do HPLV, porque a maior parte não tem sintoma, mas fica transmitindo, seja pela amamentação de mãe para o filho, ou por via sexual também. E aí eu já falei, mas só para deixar aqui registrado, já falei de algumas formas de transmissão, né? Mas quais são elas? Sem dúvida, a forma mais eficiente é a via parenteral, através de transfusão, aqui, essa última aqui, ou compartilhamento de agulhas. Essa é a forma mais eficiente. Porém, ela está controlada, né? A gente testa sangue, a gente testa tecidos e órgãos, eu mostrei para vocês lá. E a gente tem política também de redução de danos, evitando esse compartilhamento aqui de agulhas e seringas. Então, essa via que é a mais eficiente, ela não é a mais importante hoje no nosso meio. Quais são as mais importantes? É a transmissão materno-fetal e a transmissão sexual, já que é um IST. A transmissão materno-fetal especialmente através da amamentação, mas também pode passar durante o canal de parto. A gente sabe os fatores de risco têm a ver muito com o tempo de amamentação, especialmente quando passa de 6 meses, então as mães não devem amamentar, né? Mas essas mães já, uma vez sabem que tem HTLV, essa fórmula, elas conseguem a fórmula, né? Então, esse não é mais um problema, desde que ela seja consciente disso, né?
da importância da não amamentação, que é a principal forma de transmissão materno-fetal. Esse trabalho aqui, vejam que eles estimaram 3 mil casos em 2018. 3 mil casos novos de HTLV anualmente no Brasil por essa via de transmissão materno-fetal, dos quais a grande maioria, 2.600, seriam evitáveis pela não amamentação, porque não é só amamentação, né? Já falei, tem a questão do canal do parto também, é recomendado parto eletivo, cesáreo eletivo, e dessas transmissões aqui, algumas, de 120 a 600, vão resultar em leucemia de células T do adulto, que eu vou mostrar como manifestação grave da infecção pelo HPLV. 272 vão evoluir para doença neurológica grave, que é a RAM-PSP. Então, essa via de transmissão é muito importante. Outra coisa também é que alguns estudos mostram que quando essa infecção ela é muito precoce na vida, o sistema imune da criança ainda não está maduro, então você tem toda uma chance pior, é mais grave para essa criança desenvolver doenças depois, e mais cedo, de forma mais precoce também. A outra via, eu já falei que é um ST, então a via sexual é importante, e está relacionado com relação de sexo desprotegido, muitos parceiros sexuais, presença de úlceras genitais e sexo pago, isso para outras ISTs também, né? Então não é uma coisa exclusiva do HTLV. Como saber se eu tenho HTLV? Isso é muito importante, que eu já vi várias pessoas, né? Existe um exame de sangue específico. Não é eu fazer um hemograma. Eu sempre falo isso, porque eu já vi várias pessoas sempre falar, mas não tem problema não, eu fiz um check-up agora. Aí o check-up é um hemograma, glicemia, um perfil lipídico, ureia, creatinina. Não, a gente não vê a infecção pelo HPLV desse jeito. Eu preciso fazer um exame de sangue específico. Eu vou procurar, no geral, eu vou procurar anticorpos. A gente só desenvolve anticorpos contra uma infecção, né, aqui na fase adulta, se a gente tiver contato com o vírus. Né? O bebê, os anticorpos, eles passam da mãe para o filho. Então, bem lá no comecinho, na criança, esse teste não é o mais indicado. Eu tenho que procurar o vírus. Mas a gente que é adulta, a gente só vai ter anticorpo anti-HIV, anti-HTLV, anti-SARS-CoV-2, se eu tiver tido contato com ele. Não tem outra forma, né? Não, tem, sim. Tem outra forma, que é a questão da vacina, né? Mas para HTLV não tem vacina. Então, falando aqui que não tem vacina, né? Deixar claro que quando a gente tem anticorpo para vacina, sim, mas HTLV não tem vacina. Então, eu só vou ter anticorpo se eu tiver tido a infecção. Então, é um teste específico que vai ser ELISA e o blot. Para o bebê, não pode ser, porque os anticorpos eles passam da mãe para o filho. E aí tem outro teste que foi falado muito na pandemia, acho que todo mundo ouviu falar, que é a PCR. Então, a PCR, ela detecta o vírus. Então, também só vou ter o vírus no meu corpo se eu tiver sido infectada. O bebê também, se eu achar o vírus, é porque ele está infectado. Então, tem essas duas formas, né, que a gente faz para outras doenças também. Ou eu procuro anticorpo, ou eu procuro o próprio agente, que é a PCR, que foi disseminada, hoje todos os vacins, né? Com a pandemia, a gente teve muitas perdas, mas se existe um ganho, foi todos os vacins hoje, eles fazem diagnóstico molecular para várias doenças. A PCR, que era uma coisa muito de pesquisa, hoje virou rotina, os vacins sequenciam, então a gente conseguiu evoluir em relação a isso. E o que causa a infecção, né? Eu já falei, vou passar aqui rapidamente. Então, a gente não sabe o que causa, não, a gente sabe o que causa, a gente não sabe o que é que as pessoas vão desenvolver e se vão desenvolver. A maior parte vai ser assintomática, mas não é porque eu não tenho sintoma que eu não vou transmitir. Para eu desenvolver uma doença, que pode ser o câncer, que o vírus ele causa uma leucemia do células T do adulto, ou uma mielopatia, isso vai depender de fatores no ambiente, que a gente viu na Covid também, né? Comorbidade, idade, sexo, depende do vírus também, como a gente viu, das variantes virais, se um vírus é mais infectivo do que o outro, depende também da minha genética. A gente viu isso claramente na Covid. Tinham pessoas que a gente também tinha tudo para desenvolver, para ter uma forma grave, a pessoa entrava no hospital e saía bem. Outros, super jovens, e não saíam do hospital, iam a óbito, tinham um desfecho mais desfavorável. Então, para as doenças que são multifatoriais, essas doenças infecciosas, que você tem uma interação da sua genética, né, que pode predispor a doença
mas você pode inflamar mais, você tem, depende do vírus, depende da sua forma de vida. Então, é muita coisa, e a ciência ela não consegue dizer para várias doenças quem vai adoecer, quem vai ser grave. Então, o que é que a gente tem que fazer? Prevenir. É o que nos resta, porque a gente não sabe quem vai cursar para cá. A gente sabe até, como eu já falei, que a infecção na infância ela é pior. Ela tem mais risco, né, de desenvolver para as formas graves. Então, a doença mais frequente, mais grave, associada ao HPLV, é a mielopatia, associada ao HPLV, ou paraparesia espástica tropical, tem essa siglazinha aqui de RAM-PSP. Ela normalmente, a doença em si, ela começa a manifestar os sintomas na quarta década de vida, depois de um tempo da infecção. No caso da criança que foi infectada, ela pode manifestar mais cedo. É mais prevalente no sexo feminino, e aí tem umas hipóteses, né, relacionadas também, além da infecção ser mais frequente no sexo feminino, a doença também. Aí tem as hipóteses relacionadas com os hormônios sexuais. E depois desse tempo, eu tenho uma alteração dos hormônios, né, uma diminuição dos hormônios sexuais, e isso iria predispor a mais inflamação, a mais risco, isso serve também para outras condições de saúde. Então, que a pessoa sente inicialmente uma fraqueza na perna, uma dormência, problemas na bexiga, perda de sensibilidade, é uma doença progressiva e debilitante. Você começa com essa fraqueza, depois, como eu já falei, começa a precisar de muleta para andar, de repente está na cadeira de rodas e já está restrito ao leito. Eu vi alguns desses casos assim, lá na Escola Baiana de Medicina, a pessoa chegava com essa dormência, depois de uns anos já estava na cadeira de rodas. Então, o tratamento a fisioterapia é extremamente importante, né? A terapia ocupacional também, isso já está mostrado por vários trabalhos, para prevenir as incapacidades, habilitar o indivíduo, né, para impedir que essa doença evolua tão rapidamente. Ela vai evoluir, mas eu posso melhorar a qualidade de vida, que isso é muito importante, já que eu não tenho tratamento. O tratamento farmacológico para o vírus não existe, já falei, ainda são muito pouco eficazes. O único tratamento está aqui embaixo, até o momento que se revelou eficaz com influência no curso natural da doença, é a corticoterapia, é o uso de corticoide, né? Mas o corticoide, ele é um anti-inflamatório extremamente inespecífico, a gente usa para várias outras coisas, e aquele vai diminuir a inflamação, porque a mielopatia é uma doença, né, inflamatória, mas não vai, de novo, não é um antiviral. Então, vai melhorar aí essa inflamação, melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Nessa tabela que vocês vão receber, vão ver melhor, porque ela é pequenininha, é do Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV do Ministério da Saúde. Então, vem aqui, nessa primeira coluna, algumas manifestações clínicas e algumas abordagens, mas, de novo, para melhorar a qualidade de vida. O HTLV causa disfunção erétil, então tem medicamento para disfunção erétil. O HTLV ele pode causar constipação intestinal, então tem uma intervenção para melhorar essa constipação. Ele causa pele seca, olho seco, então o que a gente tem de abordagem é para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. E mais uma vez aqui, na primeira linha, para a fraqueza muscular, sem dúvida é a fisioterapia, né, para melhorar a qualidade de vida, já que o indivíduo vai perdendo nessa capacidade de andar, de se movimentar, e isso é extremamente complicado. Aí, além dessa mielopatia, tem a outra forma grave, a leucemia, de células T do adulto, que ela possui alta taxa de mortalidade, com média de sobrevida inferior a 12 meses. Então, nesse caso aqui, existe uma característica, aqui são linfócitos, depois vocês podem ver com calma, eles se alteram, eles infectam os linfócitos, já mostrei, e eles ficam aqui em forma de flor, é chamado de power cell, é uma característica dessa infecção, que ele muda aí os linfócitos e causa esse aumento do número. Porém, uma coisa também importante, o HTLV, ele aumenta o número de células, diferente do HIV. O HIV destrói as células, né? Então, você faz a carga viral, você conta ali o número de células, quanto menor, maior o risco para adoecer, para pegar outras infecções, porque os linfócitos é que nos defendem, né, de vários agentes aí que a gente está em contato. O HTLV ele não destrói, ele aumenta o número de células. Porém, essas células não são funcionais. Então, eu tenho um número, quando você faz o exame de sangue, tem muita célula.
mas elas não conseguem reconhecer bem, não conseguem agir contra outra patógeno. Não é? A pessoa vai pegar, às vezes, uma verminose e tem uma forma grave, porque o organismo não foi capaz de se defender, porque as suas células de defesa estão infectadas. Tem até número maior, mas funcionalmente elas não estão responsivas. Tem vários trabalhos também, pessoal de Salvador, que demonstra isso. Essa é uma forma, né, clássica da leucemia. Um trabalho do Dr. Aquilé Bittencourt, que é um dermatologista de Salvador também, trabalha muito nessa linha, acompanha crianças, pessoas com APL. Então, lá em Salvador, a gente tem, além da Escola Baiana, né, que tem um centro de assistência, a UFBA também tem, então, o Carlos Brites, o Dr. Carlos Brites faz vários trabalhos importantes também, o Dr. Aquilé, muito na área de dermatologia. E aí o HTLV causa várias outras coisas também. Muitas vezes o indivíduo nem associava, porque ele não testava, então ele não sabia que tinha. Mas veja, o HTLV causa problema nos olhos, na pele, nas articulações, nos ossos, aí essa síndrome de Jogo, olho seco, pele seca, maior susceptibilidade a doenças infecciosas e aumínticas, eu já falei por quê para vocês, né, por conta dessas infecções dos linfócitos, depressão e ansiedade, incontinência e impotência sexual. Então, o espectro clínico é muito amplo, tanto que os pesquisadores nos últimos eventos têm pedido, não digam que a HTLV não causa doença, é muito pouco, a gente não sabe, que a pessoa não testou, ela tem lá uma incontinência urinária, acha, não sabe por que é, tem uma pele seca, uma dermatite, mas nunca testou, ninguém nunca nem pensou na hipótese, né, do HTLV. Bom, para finalizar, algumas considerações finais, sintetizando o que eu falei aqui. O HTLV1 acomete diversos órgãos e sistemas do corpo, causando problemas neurológicos, psiquiátricos, oculares, na pele, e aumenta a susceptibilidade a outras doenças. Como não se testa, muitos sinais e sintomas não são associados ao vírus. Além disso, existe uma rede invisível de transmissão, perpetuando a infecção ao longo das gerações. Aí, essa frasezinha também eu acho que é muito importante. Sabe-se que a chance de um paciente assintomático se tornar sintomático não é alta. Independente disso, a infecção pode causar doença grave, que não tem cura, que leva a repercussões funcionais importantes. E ninguém sabe quem vai adoecer. A gente não sabe. Então, não, eu sou assintomático, o vírus não causa nada, mas a pessoa que você infectou pode não ficar assintomática. Essa incerteza, ela também aumenta o risco de depressão e ansiedade em indivíduos assintomáticos. A gente tem formas de prevenção importantes, bem definidas, mas não temos cura e nem tratamento. Então, a prevenção, né, é o melhor que nós temos a fazer, é a mãe não aumentar, é a questão das mesmas prevenções para as ISPs também, no geral. O HTLV ainda é pouco conhecido, né? Esse também é um motivo da gente estar conversando aqui sobre ele. Eu espero que em outro momento a gente fale mais resultados, o efeito das novas políticas públicas, né? E não que o vírus é desconhecido. E é muito importante essa parceria entre os gestores, a organização social, a organização civil, da sociedade civil, como eu falei, já existem algumas, os pesquisadores, as universidades, né? A vigilância, porque a gente precisa falar sobre o vírus, precisamos capacitar os profissionais, testar, saber acolher e saber aprender, né? Isso é fundamental. Então, os indivíduos positivos precisam procurar aconselhamento com profissionais de saúde, não podem doar sangue, sêmen, órgãos e tecidos, não podem compartilhar agulhas e seringas, não podem amamentar, não devem amamentar, não precisam usar preservativos, e uma estratégia importante que eu coloquei aqui, que é testar os familiares. A gente viu que a gente tem essa rede, que a literatura fala de agregação familiar. E, por fim, só para terminar, esse foi o slogan do último evento, o Dia Internacional da HTLV, que é em novembro, que o slogan era previna novas infecções, proteja as próximas, as futuras gerações, né? Então, isso é extremamente, aqui é hora de cuidar, né, do HTLV. Vejam que o símbolo, acho que vocês conhecem, o símbolo é igual do HIV, vermelhinho, mas os pontinhos brancos aqui significam exatamente os linfócitos, né? Então, esse é o símbolozinho específico do HTLV. É isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar sobre HTLV, reforço também, né, meu compromisso aí com a causa, e qualquer coisa
Eu vou deixar depois, Dani, eu não coloquei aqui na apresentação, mas o meu e-mail também, né, se alguém quiser, eu pensei ontem à noite de colocar, se alguém quiser entrar em contato, tiver ideias, né, também, a gente precisa conversar, e quem está no serviço, quem está na atenção básica, ver outras necessidades que eu não vejo, né, mas eu também falei isso no outro dia, a universidade é de todos nós, né, a gente precisa se unir, né, em todas essas frentes aí, né, a vigilância, que tem esses dados, né, que conhece o perfil dos indivíduos, quem está na assistência, que conhece as dores mais de perto desses indivíduos, e a gente na universidade para poder contribuir. Acho que só assim a gente vai tornar visível o que no momento não é. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra. Dando continuidade ao nosso momento, passo a palavra para a Catiane. Cati, seu microfone está desligado. Obrigada, Daniela, pelo convite. Obrigada, Sandra, pela sua apresentação, né? Como sempre, muito elucidativa, né? Vai contribuir muito aqui com o nosso trabalho. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância das notificações do HTLV. Então, a notificação epidemiológica, né, dessas doenças infecciosas, elas sempre geram algumas dúvidas, né? Notificação epidemiológica como um todo é um tema que geralmente a gente tem um pouco de... precisa ter atenção, né, nessa atividade. Prestar bastante atenção, o que a gente vai notificar, como que essa notificação vai ser feita e ter em mente o objetivo, por que ela precisa ser realizada. A notificação, inicialmente, a gente precisa lembrar que ela é uma atividade compulsória, que ela é obrigatória para todos os profissionais de saúde. Não é específico de nenhuma categoria, né? Todos os profissionais de saúde precisam incorporar essa necessidade, essa obrigação de realizar essa atividade. E saber que essa notificação, ela possibilita, né, ela é um instrumento muito importante que auxilia no planejamento da saúde, ela auxilia na definição de prioridades, e ela permite que a gente possa também avaliar o impacto das intervenções que são realizadas. Além disso, é um indicador de monitoramento que é utilizado como base para a adoção de incentivos financeiros, né, para os municípios e, consequentemente, ajuda na melhoria dos serviços prestados para a população. Então, através da notificação, a gente consegue ter um diagnóstico dinâmico, né, da ocorrência de um evento na população. Então, Sandra falou bastante aí das populações que são mais afetadas, qual é o sexo mais afetado, qual é a faixa etária, em que lugar esse evento está acontecendo, se isso se alterou ao longo dos anos, e isso é permitido através da notificação. Além disso, é fonte de pesquisa, né? A gente viu vários estudos sendo realizados, várias pesquisas científicas realizadas com base também nessa informação, nesse dado, e ela contribui para a democratização da informação, porque uma vez notificado, aquela informação, aquele dado, ele passa a integrar um sistema, né, um sistema de informação em saúde, e esse dado numérico, ele passa a estar disponível no Tabnet. Eu coloquei aqui o QR Code, caso vocês tenham, né, interesse, queiram conhecer, queiram visitar, só apontar aqui e vocês vão ter acesso a essa informação, obviamente, sem dados relacionados a nome e endereço do paciente, mas a gente consegue ver numericamente a ocorrência desse e de outros eventos. Então, no estado da Bahia, o HTLV, ele é de notificação compulsória de interesse estadual desde 2011. A partir dessa notificação, foi possível também garantir a fórmula láctea para as gestantes, né,
para as nutrizes, na verdade, além de ofertar o inibidor de lactação, que é a cabergolina, para que essa gestante, para que essa nutriz, desculpe, que essa nutriz não amamente. A gente viu também na apresentação de Sandra o quanto é impactante a não amamentação na interrupção da cadeia de transmissão do HTLV. Então, a partir dessa notificação, a gente pode também adotar essa medida de intervenção, né? Após a publicação da portaria, né, do HTLV, que incluiu o HTLV na lista de notificação, a Bahia também iniciou a triagem pré-natal para HTLV, né, a inclusão dessa doença. E em 2020 foi aprovada a linha de cuidado integral aos portadores de HTLV. Então, são medidas que visam essa intervenção e essa interrupção da cadeia de transmissão, além de uma assistência de qualidade para os portadores. Aqui eu trouxe a série histórica da notificação do HTLV na Bahia, no período de 2011 a 2025, e a gente vê que essa notificação ela tem sido crescente, exceto aqui, né, no ano de 2020, que a gente viveu aquele período da pandemia, né, e que várias ações foram interrompidas e descontinuadas, então a gente sofreu assim, esse impacto, mas a gente pode perceber realmente o crescente do número das notificações de HTLV, ou seja, a partir dessa notificação a gente consegue ter uma maior visibilidade da ocorrência dessa doença no nosso estado. Aqui eu trouxe também, nessa linha azul, o número de HTLVs notificados na região de Ilhéus e nas colunas no município. Então, a gente percebe que realmente o município que está impactando mais com esse número de notificações é o município de Ilhéus, aqui nessa região. Então, seguindo essa iniciativa do Ministério da Saúde, seguindo a iniciativa da Bahia, o Ministério da Saúde publicou agora, no início de 2024, a portaria de consolidação, a alteração dessa portaria, incluindo a notificação compulsória de HTLV na lista nacional. Então, ela trouxe aqui a descrição, né, a infecção pelo HTLV na população em geral, e também para gestantes e para crianças expostas. Com a publicação dessa portaria, algumas alterações passaram a vigorar. A primeira delas, que é preciso chamar a atenção, é que mudou a ficha de notificação. Anteriormente, era utilizada a ficha de notificação do SINAM, e agora o que está preconizado é a inserção dessa informação no ESUS-SINAM, e essa ficha é diferente. Ela é uma ficha padrão para alguns agravos, né, que vão ser inseridos nesse sistema, e ela tem alguns campos obrigatórios que anteriormente não eram, como, por exemplo, a informação do CPF do paciente, também da orientação sexual. E sem essas informações, essa ficha ela não consegue ser inserida no sistema. Então, é importante que a gente reforce bastante que a ficha a ser preenchida tem um novo modelo. Não é possível inserir a informação da ficha anterior que a gente usa para outros agravos por conta da ausência dessas informações. Eu coloquei aqui uma plataforma, a plataforma do ESUS-SINAM. Também coloquei aqui o QR Code para facilitar o acesso, porque nessa plataforma a gente tem o modelo da ficha. Então, vocês podem acessar e aí clicar aqui do lado onde tem a palavra notificação, e clicando aqui vocês podem baixar o modelo da ficha. Esse é o link para ter acesso ao sistema de notificação, ao sistema ESUS-SINAM. Também achei interessante colocar aqui porque o ESUS ele possibilita que o profissional possa inserir a informação diretamente do sistema.
Então, a depender de como o município pretenda fazer essa organização, é possível realizar na ficha impressa e depois encaminhar para o setor de digitação ou realizar essa digitação direto no sistema. Acessando, essa é o layout, né, do sistema de informação, é preciso fazer um cadastro, mas quem já foi cadastrado e teve o seu cadastro autorizado, vai clicar em acessar sistema e vai ter acesso à possibilidade de inserção direta. Então, vai clicar aqui no nova notificação e vai inserir todas as informações relacionadas à identificação do paciente. Percebam que o CPF está com asterisco de campo obrigatório, assim como data de nascimento, sexo, né, nome da mãe, escolaridade, ocupação, atividade econômica, tudo isso passou a ser obrigatório. Sem essas informações, não é possível a inserção da ficha no sistema. Se a pessoa está em situação de rua, se ela é privada de liberdade, se ela é profissional de saúde, se tem alguma deficiência. Seguindo no campo aqui, doenças e agravos notificados, a gente pode colocar só as primeiras letras e aí ele já vai mostrar as possibilidades de notificação do HTLV, né? Que aqui a gente tem 3 possibilidades: infecção pelo HTLV, criança exposta ao risco de transmissão vertical pelo HTLV e infecção pelo HTLV em gestante, parturiente e puérpera. O campo sinais e sintomas também é possível só colocar a primeira letra, ele já vai abrir a lista com as possibilidades de sintomas. Então, eu coloquei aqui a letra A e ele já me mostrou aqui assintomático. As possibilidades de sintomas, vou voltar aqui no slide anterior, são todas essas. É um rol muito grande de sinais e sintomas, porque são sinais e sintomas que podem ser de outras notificações, de outras doenças de notificação. Dando seguimento, né, ele pede as informações relacionadas aos dados clínicos e, em seguida, a gente clica em finalizar e ela já vai constar no banco de dados do SUS-Sinan. Então, mais uma vez, né, eu reafirmo a importância da gente compreender que notificar também é cuidar, principalmente relembrando a palestra anterior, em que a gente viu como o HTLV ela é uma doença negligenciada, né, que tem essa rede invisível, e a gente pode contribuir para dar visibilidade a essa população, a essas pessoas, e contribuir para que medidas possam ser adotadas, né, políticas públicas voltadas para essas necessidades. Então, eu coloquei aqui o meu contato, né, do setor, do Núcleo de Informação em Saúde, e o meu contato também, meu endereço de e-mail. Qualquer necessidade, qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e a gente está aqui à disposição para poder somar aí com vocês. Obrigada, Cate. Eu quero agradecer assim, imensamente a vocês, né, nossos palestrantes, pela disponibilidade e pela riqueza das contribuições nessa web sobre HTLV. E que esse momento ele sirva assim, né, para fortalecer o conhecimento dos profissionais, né, da saúde e que forneça cada vez mais, né, o cuidado, fornecendo cada vez mais o cuidado qualificado a essas pessoas que convivem com esse agravo. Muito obrigada e eu espero que a gente possa contribuir, né, cada vez mais aí para né, o conhecimento da doença, enfim, né, para que a gente possa realmente combatê-la de uma forma mais assertiva e melhor. Obrigada a todos.